Olá, meus amigos. Eu estou aqui no CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, com o presidente Paulo de Argolo Mendes. E para falar de vários assuntos, mas especialmente daquele que continua dando dor de cabeça, ou mais dor de cabeça, que é o Mais Médicos. Presidente, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Um prazer estar aqui contigo. E realmente, aos poucos as coisas começam a se clarear, né? Em 2012... em janeiro de 2012, a presidente da República esteve em Cuba e se comprometeu com o governo cubano de que o Brasil ajudaria. O que é uma coisa complicada, tu explicar para os brasileiros que vai pegar dinheiro que poderia ser aplicado em escola na Rocinha e vai mandar dinheiro para Cuba, que afinal não está sobrando, né? Precisava ter uma justificativa para isso, para essa transferência de recursos do Brasil para Cuba. Até é compreensível o carinho especial que tem a presidente da República pelo país, né? Até o primeiro esposo da presidente da República, ao que se diz, foi exilado em Cuba, né? Então, tem vínculos muito fortes e do próprio partido da presidente, enfim, muitas pessoas foram ajudadas pelo governo de Cuba. O problema que eu vejo é retribuir com o dinheiro do país, né? Se retribuísse com o dinheiro do seu próprio bolso, tudo bem. Mas lá em 2012, a presidente vai em janeiro e oferece ajuda, ou garante ajuda, ou se compromete em ajudar a ilha. Em março de 2013, o então ministro patriota de Relações Exteriores anuncia atabalhoadamente que virão 6 mil cubanos para o Brasil. Esse é um negócio que Cuba faz com outros países que se dispõem a ajudar. Por exemplo, a Venezuela transfere para Cuba $1 bilhão por ano em petróleo, em troca de médicos que Cuba manda para a Venezuela. Então, vender a mão de obra do seu cidadão é uma prática corriqueira, né? Talvez moralmente muito discutível, né? Tu vender a mão de obra de alguém como se tu fosse dono daquela pessoa, né? Porque não é o caso, me permita, presidente, não é o caso de algum profissional que vá trabalhar no exterior por sua própria conta e risco, não é isso? Exatamente, inclusive dos outros estrangeiros que vêm para o Brasil, porque os que vêm de Portugal, da Espanha, da Grécia, da Holanda, seja lá de onde for, ele vem para cá e ganha o salário dele, e o salário dele é dele, fica com ele o salário, né? No caso de Cuba, o Brasil não vai pagar os R$10 mil para o médico, vai pagar para Cuba. E Cuba paga para o médico o que achar que deve pagar. Se achar que R$700 está bom, paga 700. Se achar que 300 está bom, porque as prefeituras se comprometem a dar casa e comida para o médico, né? Então, sei lá. Bom, de qualquer forma, o ministro patriota anuncia a vinda dos 6 mil médicos cubanos. Isso causa uma reação muito forte, né? As pessoas, a oposição no parlamento reage muito fortemente e o ministro volta atrás. O governo diz que não era bem isso, que estavam pensando em fazer algum tipo de intercâmbio com Cuba, que foram mal interpretados, etc. Mas a verdade é que anunciaram 6 mil médicos. Sim, os estrangeiros, me permite, os médicos estrangeiros, como se abriu depois, na realidade era por causa dos cubanos. Na verdade era para encobrir um negócio que já estava feito lá em 2012. Essa que é a verdade que aos poucos vai aparecendo. Então aí quando o povo está na rua, né, gritando contra os escândalos, como o governo federal ter 39 ministérios, olha, os Estados Unidos têm 12. 39 ministérios é ministério para tu comprar o partido que quisesse vender. É muita coisa, é uma coisa vergonhosa, né? Então o povo vai para as ruas, grita contra a corrupção, né? Grita por saúde padrão FIFA, não grita por quero médico estrangeiro, não, quero saúde padrão FIFA, quero hospitais de boa qualidade, quero serviços de saúde de boa qualidade, reclama por qualidade. E o que faz o governo? O governo joga a bola lá para o outro lado do campo e diz, não, o problema do Brasil é a falta de médicos. Sim, mas eles estão há 10 anos do governo, descobriram agora que o problema era a falta de médico, né? E nós, há mais de 10 anos, que estamos dizendo para o governo que médico tem, aliás, o próprio Ministério da Saúde reconhece que
o Brasil tem o dobro do número de médicos do que precisaria. O que precisa é tirar esses médicos que estão nas capitais e no litoral e fazer eles irem para o interior. Ora, como é que se faz isso? Como se fez com o juiz. Os juízes não estão todos concentrados na capital e no litoral. Eles estão no interior do estado por toda parte, no interior do país por toda parte. Mas aí tem uma carreira, né? Com uma carreira. Então é isto que nós sempre entendemos e sempre levamos ao governo federal, ao governo do estado. Aqui no governo do estado eu tive a oportunidade de entregar em mãos já o projeto de lei, com formato de projeto de lei para o governador do estado, propondo a criação de uma carreira de Estado semelhante à carreira de juiz ou de promotor. Quer dizer, o modelo está pronto, é só copiar, não precisa nem ser o mesmo valor, né? Mas a maneira de fazer, não precisa inventar a roda, está tudo pronto, está tudo feito, é só querer investir. Mas aí nós temos um problema, que quando nós fizemos a PEC 29, a proposta de emenda constitucional 29, que propunha que os municípios investissem 15% da sua receita em saúde, que o Estado investisse 12% da sua receita em saúde e a União investisse 10%, o governo entrou em campo, usou a sua maioria para aprovar os 15% para o município, os 12% para o Estado, mas os 10% da União não. Quer dizer, a União investe 4,4% em vez de 10%, continua investindo 4,4%. Quer dizer, a presidente Dilma, na verdade, ela disse e escreveu com todas as letras: não, eu não quero investir mais dinheiro em saúde. Não vou investir mais dinheiro em saúde e acabou-se. Paga mais de 40% da receita da União é destinada a pagar juro da dívida bancária. Então, a presidente Dilma deixou muito claro quais são as prioridades do seu governo. E a minha prioridade são as grandes empresas e os grandes bancos, não é a saúde da população. Disse e escreveu isso com todas as letras. Para fazer uma carreira de Estado, precisa investir. Para resolver o problema da falta de leitos, não adianta, tu pode trazer médico da Grécia e da Groenlândia. Não tem cama, não tem cama. Tem que investir e fazer hospital. Não tem outra solução. E, aliás, esse é um problema seríssimo, não é? Nós temos vários hospitais por todas as cidades menores, inclusive, as cidades do interior, a situação é mais grave ainda, não é? Os hospitais que não são aparelhados, os hospitais que não conseguem dar a devida assistência. E que acaba criando um fluxo de pacientes para Porto Alegre ou para as grandes cidades, porque os pequenos hospitais estão asfixiados pela falta de dinheiro, pela falta de recursos, porque o Ministério da Saúde não manda recurso. Então se faz um círculo vicioso. Ora, faltando recurso para o pequeno hospital, porque o governo federal não paga, falta recurso. Olha as Santas Casas aí pelo interior do estado, estão todas asfixiadas, várias já fecharam. Aliás, nos últimos 20 anos, fecharam 40% dos leitos do estado do Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa assustadora. Fecharam, foram lá e passaram a chave. Em 40% das camas hospitalares do Rio Grande do Sul, nos últimos 20 anos, foram fechados pelo estrangulamento econômico que o governo federal faz. Então o governo federal disse, escreveu com todas as linhas: não vou botar dinheiro na saúde e azar de vocês, e pronto, e está acabado. Até que a população vai para a rua. Quando a população vai para a rua, aí a presidente da República diz: não, nós vamos resolver o problema da saúde. E como é que nós vamos resolver o problema da saúde? Vamos fazer o programa Mais Médicos. Aí vem toda uma história. O programa Mais Médicos, vamos oferecer para os médicos brasileiros. Tá, mas como é que é isso que vocês estão oferecendo para os médicos brasileiros? É um trabalho semi-escravo. Tu não tem 13º, não tem férias, não tem fundo de garantia, não tem garantia nenhuma. O prefeito pode te demitir na hora que quiser e, inclusive, pode te obrigar a devolver o dinheiro que tu já ganhou pelo teu próprio trabalho. Então, é um projeto completamente maluco, feito para que nenhum brasileiro aceitasse. Evidentemente que não dá certo, era um programa feito para não dar certo. Vamos trazer médico de tudo cortina de fumaça, de Portugal, da Espanha, da Holanda, não sei de onde. Vieram meia dúzia de pessoas, aventureiros, né, que querem ir lá. Não, eu vou me meter no interior da África lá para ver como é que é a vida no meio dos, né, dos pigmeus. Então vieram os estrangeiros para ver como é que é aqui. Um número ridículo, né? Aí o governo diz: olha, que pena. Né? A gente queria tanto que fossem os brasileiros, queria tanto que fossem os espanhóis, os portugueses, mas eles não quiseram vir. Então são os cubanos. Então vamos fazer aqueles que lá em 2012, que já estavam estudando português,
Aliás, os cubanos desceram aqui falando português maravilhosamente. Estavam se preparando desde 2012. Então, na verdade, isso é uma grande farsa, uma grande pantomima, uma grande empulhação, uma grande enganação, né? Toda essa conversa de mais médicos, no fundo, é para trazer 6 mil médicos cubanos. Porque trouxeram 4, mas já tinham prometido trazer 6. E por que nós vamos trazer 6 mil médicos cubanos? Porque é isso que nos falta no país? Não, nós temos um médico aqui, podia fazer uma carreira de Estado e botar eles no interior. Mas se eu faço carreira de Estado e interiorizo os médicos brasileiros, eu não tenho como justificar botar 511 milhões de reais que o governo vai botar em Cuba até fevereiro. Quer dizer, uma enorme transferência de dinheiro dos brasileiros que vai ser entregue para o governo de Cuba, né? Vai ajudar a manter o governo de Cuba por mais um tempo, né? Porque já está periclitante lá, as coisas estão muito, muito complicadas. Então, não consegue se manter. Então, a Venezuela, que é um país amigo de Cuba, bota $1 bilhão. O Brasil, até fevereiro, já vai botar 511 milhões de reais. Então, assim, no final, no frigir dos ovos, o que era o programa Mais Médicos? Era uma grande empulhação, uma grande cortina de fumaça, destinada a justificar, a fazer com que as pessoas aprovassem. E estão aí as pessoas aprovando, uma máquina publicitária fantástica que tem o governo, né? A maior máquina publicitária da América Latina. No assinar, lá no início do projeto Mais Médicos, já o governo federal destinou 10 milhões de reais para propaganda nos meios de comunicação. Então tem propaganda, tem artista da Globo fazendo propaganda dos Mais Médicos na televisão, fazendo propaganda no rádio, gente conhecida que atrai a simpatia da população, dizendo que o Mais Médicos é uma coisa maravilhosa. Tudo isto uma grande encenação para fazer aquilo que estava decidido desde o início lá em 2012. Vamos mandar milhões e milhões, centenas de milhões de reais para Cuba. Doutor Argolo, e como é que está a luta não só do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o senhor inclusive esteve recentemente em Brasília, né, no Congresso, na Câmara Federal, mas também dos outros sindicatos, das outras organizações médicas no Brasil todo, né, justamente diante dessa situação? Eu tive agora, na semana passada, em Brasília, numa audiência pública em que estava o ministro da Saúde, e tive a oportunidade de perguntar ao ministro da Saúde: ministro, o senhor aprenderia a falar inglês em 3 semanas? Aprenderia a falar francês ou aprenderia a falar italiano, que é mais fácil, em 3 semanas? Quer dizer, esses estrangeiros vão aprender a falar português em 3 semanas. Esses que vêm da Grécia, que vêm da Holanda, vão aprender em 3 semanas a falar português. Isto é um escárnio, quer dizer, a presidente da República debocha da inteligência do povo brasileiro quando diz que vai fazer um estrangeiro aprender a falar português em 3 semanas. E não é para comprar uma Coca-Cola na esquina, né? É para fazer um diagnóstico médico. Para atender um paciente, para entender a queixa dele, né? Ora, nós temos dificuldade de entender um nordestino, né? Um nordestino do interior do Nordeste tem muitas expressões que são próprias, partes do corpo que eles chamam. Aqui no interior do Rio Grande do Sul se chama, as pessoas vão consultar porque estão com dor na mãe do corpo, se referindo ao útero, né? Então, imagina tu fazer uma consulta médica. Então, assim, agora, se tu for ver, os cubanos desceram aqui falando português fluentemente, mas toda a informação que nós temos é que desde janeiro de 2012 que eles estão estudando português para vir para o Brasil. Porque Cuba vive de vender a mão de obra da sua população, né? É o que alguns jornalistas têm chamado de escravos de jaleco, né? São pessoas que vêm, aliás, disse o deputado... me esqueço o nome dele agora, mas um deputado que até é representante dos produtores rurais e tal, disse assim, olha, esses... Ronaldo Caiado, não? Ronaldo Caiado, exatamente. Que foi o proponente dessa audiência pública, se não me falha a memória, né, lá em Brasília. Proponente da audiência pública, e na própria audiência pública ele diz, olha, esses médicos não vêm com passaporte, eles vêm com nota fiscal.
porque, na verdade, eles vêm sem passaporte, não podem sair da cidade em que, se for determinado para eles, né, vão destinar uma cidade, ele não pode sair da cidade sem autorização, ele não pode trazer a família fica refém lá, se ele fugir aqui, a família fica presa em Cuba, né? Então ele vai ter que voltar lá ou abandonar a sua família. Então é uma situação absolutamente vergonhosa que se construiu, né, para entregar dinheiro para Cuba. É um processo todo que eu vejo, e pior, né, ainda por cima extremamente eleitoreiro, porque se botou um monte de dinheiro em propaganda aí para dizer que nós estamos resolvendo o problema da saúde, quando não vamos resolver problema nenhum da saúde. Ter mais médico ajuda? Ah, claro que ajuda. Tá? Não vamos dizer, não, era melhor não ter médico nenhum. Não, melhor é ter médico. Mas tem médico aqui, pode contratar os que estão aqui para trabalhar no SUS. A mesma coisa acontece com a Prefeitura de Porto Alegre. A Prefeitura de Porto Alegre faz coisas fantásticas. Por exemplo, a chamada proporcionalidade. O prefeito Fortunati esteve aqui no sindicato e pessoalmente se comprometeu com o sindicato e com os médicos que resolveria o tal problema da proporcionalidade. O que acontece na prefeitura? Se eu trabalho 4 horas, ganho 100. Se eu trabalho 8 horas, o dobro, ganho 200. Na prefeitura, não. Se eu trabalho 4 horas, ganho 100. Se eu trabalho 8 horas, ganho 150. Ora, isso empurra os médicos para fora. Ninguém quer trabalhar mais tempo, ninguém quer fazer 8 horas por dia na prefeitura, porque vai ganhar menos do que se sair e pegar um outro trabalho com o mesmo valor pelas outras 4 horas. Então, se pegar 4 horas na prefeitura, 4 horas fora, vai ganhar o dobro. Se pegar as 8 horas na prefeitura, vai ganhar 50% a mais. Então, a prefeitura expulsa os médicos e depois diz, olha, não temos médicos, temos que trazer médico de fora, porque nós não temos. Nós colocamos até uma matéria paga nos jornais, a pedido dos médicos municipais, dizendo isso. O prefeito recebe pela porta da frente os médicos estrangeiros, né? Mas aos médicos municipais, os médicos que são funcionários, que já há décadas decidiram trabalhar para o SUS em Porto Alegre, esses ele não recebe nem pela porta dos fundos. A esses ele não dá ouvidos, ele ignora completamente. Então nós temos aqui em Porto Alegre um outro problema muito sério e com a mesma justificativa. Não, falta médico. Não, senhor, não falta médico. Falta agir corretamente com os médicos. Isso é o que está faltando. Aliás, o governo Fortunati, só fazendo um parênteses, né, é uma coisa estranha isso, porque quando no governo Sarney tem corrupção, o Sarney é corrupto. Quando aqui na Procempa, em Porto Alegre, tem corrupção, o prefeito não é corrupto. Aí a Câmara dos Vereadores diz, não, então vamos fazer uma CPI, vamos investigar quem é que desviou dinheiro. Ora, se eu sou prefeito e não desviei dinheiro, eu sou o maior interessado em dizer que quero investigar e quero apontar quem são os culpados, até para ficar claro que eu, prefeito, não botei a mão em dinheiro nenhum da população. O que faz o prefeito? O prefeito ameaça os vereadores. Se assinarem pedindo a CPI, ele vai tirar os cargos de confiança dos vereadores. E realmente o vereador Cláudio Janta, por exemplo, que é do partido do governo, assinou o pedido de CPI e teve os seus cargos de confiança indicados por ele demitidos. Quer dizer, o prefeito puniu aqueles que queriam investigar a corrupção. O prefeito está trabalhando para encobrir uma investigação que seria feita sobre corrupção no seu governo. Aliás, nós estamos, né, já desde do tempo do secretário que foi assassinado, que foi morto, né, o Eliseu Santos. Eliseu Santos, exatamente. Estamos desde o tempo do assassinato do Eliseu Santos, que houve aquele escândalo da tal Solos, que era uma empresa que contrataram, que veio lá do interior de São Paulo, não sei de onde, para vir para Porto Alegre, para contratar médico e funcionário para a prefeitura, e não sei o que mais, um intermediário, um atravessador de mão de obra. Com um escândalo, o secretário morre baleado, né, no meio de uma discussão se é por causa de corrupção que ele foi morto ou não, e até hoje não saiu a CPI, e até hoje não se explicou, e tampouco se explicou por que o secretário foi assassinado. Quer dizer,
Nós estamos vendo aqui no governo Fortunati problemas seríssimos, né? E que a população, eu acho, tem que se acordar e tem que botar o prefeito na parede, tem que dizer, olha, meu amigo Fortunati, que história é essa? O que está acontecendo aí no teu governo? Por que tu ameaça os outros quando querem investigar a corrupção dentro do teu governo? Tu tem alguma coisa a ver com isso? Tu não tem nada a ver? Por que tu não é o primeiro interessado em fazer com que as coisas apareçam, né? Então, ficam questões aí colocadas que são muito preocupantes. Eu acho que o prefeito de Porto Alegre nos deve a todos uma explicação sobre essa sucessão de corrupções, de escândalos de corrupção no seu governo. Presidente, vamos passar para o encerramento dessa nossa entrevista, desse nosso bate-papo, para as questões aqui do Simers. Além dessa atuação política, que é pertinente, importante, né, no sindicato, também a parte de apoio aos médicos e aos estudantes de medicina também do Simers. É verdade. Nós temos um departamento acadêmico aqui, um núcleo acadêmico, que é extremamente forte, funciona muito bem. E que iniciou já alguns anos atrás o chamado trote solidário. Então, em vez daquele trote de pintar estudante, não sei o quê, o núcleo acadêmico reúne os acadêmicos de medicina, reúne aqueles que estão entrando, os que são veteranos, né, e fazem arrecadação de alimentos, né, são centenas de toneladas de alimentos que já arrecadaram nessa campanha de trote solidário. Centenas de litros de sangue que são doados todos os anos pelos veteranos e pelos bichos, por aqueles que estão entrando na faculdade de medicina. Temos uma universidade Simers, a Unisimers, né, que é um programa de educação médica continuada através da internet, com mais de 600 palestras sobre os mais variados assuntos. Qualquer médico que é sócio do sindicato pode entrar ali, põe a sua senha e pode escolher, né, no que quer se aprimorar entre mais de 600 palestras, cursos e congressos, né, que estão ali filmados à disposição, podem ser acessados a qualquer hora do dia ou da noite. Temos vários serviços, temos o serviço de imposto de renda, né? O imposto de renda do médico normalmente é complicado, porque eu sou bancário, eu trabalho no Banco do Brasil, recebo do Banco do Brasil, meu imposto de renda já vem descontado na fonte, eu tenho restituição, eu tenho alguma coisa a pagar no final do ano, é uma coisa muito simples. O médico trabalha em vários empregos, tem consultório, paga secretária, tem livro caixa, etc. e tal. Então nós temos todo um grupo de contadores aqui que faz todo o imposto de renda do médico. Temos um grupo, temos 11 advogados que trabalham full-time para o sindicato, defendendo os médicos nas causas mais variadas, inclusive em processos em que há alegado erro médico, que se mostra que não houve erro médico, e outros processos de toda a ordem, né? Temos convênios com escritórios fora também, temos gráfica, porque é uma incomodação o receituário controlado. O receituário comum tu manda fazer numa gráfica, mas tem um receituário controlado que tu tem que ir lá na Secretaria de Saúde, pedir autorização, ter uma autorização, o receituário com folha numerada, é uma opção de coisa. Então o sindicato faz tudo isso aí para o médico telefona, diz, olha, você já tem o modelo do meu receituário, quero mais 10 blocos de receituário. O sindicato faz em 24 horas, manda o boy entregar na casa no consultório do médico, onde ele indicar, né? Remetemos para o interior do estado também. No interior as regionais, né? Mapeando todo o estado do Rio Grande do Sul. Exatamente. Nós temos todo o estado do Rio Grande do Sul coberto. Tínhamos 5 delegacias quando nós assumimos o sindicato. Hoje temos 33 delegacias espalhadas pelo estado inteiro. Então, com uma participação muito forte dessas delegacias na própria gestão do sindicato. O sindicato hoje é extremamente voltado para o interior do estado, tem uma penetração muito grande no interior. Isso era uma queixa que havia antes de nós assumirmos, que diziam que o Sindicato Médio do Rio Grande do Sul era um sindicato de Porto Alegre, porque se preocupava apenas com as questões de Porto Alegre. E, de fato, né, era um sindicato pequeno, frágil, que não tinha condições de atender o interior do estado. Nós recebemos o sindicato com 20 funcionários. Hoje temos 160. Então, a capacidade de oferecer serviço e atender a população médica aumentou muito. Aliás, nós recebemos o sindicato com 2.000 sócios e hoje temos 14.000.
Então, houve um crescimento muito grande através de tudo isso. De um lado, a defesa política do médico e da saúde, que são duas coisas que se confundem. É impossível tu defender o interesse do médico sem defender a saúde, e impossível tu defender a saúde sem defender o médico também. E uma gama de serviços, né, que o sindicato oferece aos seus associados, enfim. Nós costumamos dizer dizer ao médico, a sua missão é salvar vidas. A nossa é proteger e facilitar a sua, né? Então o sindicato tem procurado cumprir essa missão, né, de facilitar e proteger a vida do médico, além do compromisso que nós temos estatutário, inclusive, né, com a saúde da população, e que a gente tem defendido aí de forma aguerrida, às vezes até mal interpretado, né, mas que a gente não vai desistir por causa disso. Vamos continuar brigando. Dr. Paulo de Argolo Mendes, presidente do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, muito obrigado por ter nos recebido aqui, não é? E ter prestado todos esses esclarecimentos e trazendo sempre a sua palavra, a palavra do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Um grande abraço, prazer em reencontrá-lo. Muito obrado, um abraço, eu fico muito grato por essa presença. Até mais. Até mais. Obrigado. Obrigado.